Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí para mais um webinar aqui, junto com a Mouser Electronics, aqui no Embarcados Experience. Hoje a gente vai falar sobre cultura Open Hardware e o movimento Maker. Legal! Aí tem muita gente já online aqui, tem 56 pessoas online. Eu vou dar um tempinho aqui para as pessoas chegarem. Vou falar um pouquinho do Embarcados, para quem não conhece o Embarcados. Tá lá o Alexandre, boa noite Alexandre, boa noite Ilo. Boa noite Clóvis, obrigado aí do áudio, câmera ok? Ótimo. Deixa eu falar um pouquinho do Embarcados. O Embarcados tem um monte de textos para vocês relacionado a conteúdo de IoT e eletrônica em geral, tá? Tem vários artigos escritos por diversas pessoas, profissionais, makers, professores, estudantes, principalmente na área de eletrônica, né? IoT, tem umas coisas novas também de redes neurais, tem bastante informação nova também pintando por aí. Mas vários dos assuntos são relacionados a projetos que as pessoas fazem ou como usar dispositivos e ferramentas em sistemas embarcados. Beleza? Estou ao vivo aqui de Campinas, tá? Quem curte o Embarcados, a gente está em todas as redes sociais, tá? No Facebook, no Instagram, no LinkedIn, são as que a gente mais bomba, assim. Tem no Twitter também, para quem gosta de Twitter, tá bom? Eu estou agora aqui na Baita Aceleradora em Campinas, a gente está sendo acelerado aqui, e a gente fica por aqui. Beleza? Ó, a gente tem vários... tem uma pergunta do Fernando aqui, sobre se dá para falar sobre processamento de sinais. Tem um webinar lá no Embarcados, no experience.embarcados.com.br, no Embarcados Experience, tá? Lá tem um webinar sobre processamento digital de sinais e outros assuntos também. Eu convido vocês a verem os webinars gravados. Vocês podem mandar dúvidas sobre os webinars gravados que a gente repassa para o pessoal webinars, tá bom? Então, assim, hoje à noite a gente vai falar aqui sobre a cultura Open Hardware e o movimento Maker, né? A gente anunciou que ia ser com o Fábio Souza e com o Maurício Jabur. Só que o Maurício Jabur teve um problema na voz e ele não pôde participar, mas a gente convidou o Marcos, tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, assim, quero agradecer imensamente a Mouser Electronics, tá? Por estar aqui com a gente. A gente faz um webinar por mês com eles e está sendo bem legal. Esse ano já foram 6 webinars com a Mouser. A gente já fez também outros, eu acho que uns entre 10 e 12 webinars já esse ano. Então, confere lá, tem muito conteúdo legal. Beleza? Então, aí, ó, tem 64 pessoas online agora. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Um dos convidados era o Maurício Maker, mas o Maurício Maker não está aqui. O Maurício Maker, ele que é um empreendedor, né? Ele já trabalhou com museu, ele já trabalhou com várias coisas, especialista em computação física também, né? Lá de São Paulo, ele está em todos os eventos, um cara que vocês precisam conhecer. Quem gosta de movimento Maker, ele está em vários eventos mesmo, principalmente em São Paulo e nos grandes eventos pelo Brasil, né? E aí, o Fábio Souza. Fábio Souza, eu vou pedir para ele abrir a câmera aí e se apresentar, para quem não conhece o Fábio. Eu acho que vocês já viram ele daqui. Fala aí, Fábio. Fala aí, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bacana aqui esse webinar. A gente vai falar aí sobre movimento Maker e Open Hardware. Geralmente eu estou aqui no webinar, mas atrás aqui. Mas hoje a gente está aqui para compartilhar conhecimento. E eu venho atuando aí já na área de engenharia e no Embarcados aí na área de compartilhando conhecimento. Tá? E só para alinhar, eu também já trabalhei como professor do Senai, tá? Então foi bem bacana. E hoje eu também envolvido aí com a área de projetos abertos, compartilhamento de conhecimento e projetos makers aí. Então tem bastante coisa para a gente conversar aí. É isso aí. Boa noite, galera. Boa noite, Douglas. Obrigadão, Thiago. Obrigado, Fábio. Ô, Fábio, conta pra gente aí sobre a sua experiência com relação a projetos Open Hardware também, só para contextualizar aqui no começo. Então, antes, a gente vai falar mais lá no final, mas eu tô bastante aí com projetos abertos, né? E na questão da comunidade, né? Porque a gente vai ver que o projeto aberto não é só simplesmente jogar o projeto na internet. E a gente está
fazendo algumas experiências aí e tem bastante coisa bacana que a comunidade aí pode produzir, potencial bacana aqui no Brasil para a gente trabalhar juntos. Muito legal. Legal, Fábio. O Fábio já fez um monte de projetos, gente. Franzininho, depois ele vai falar. Vamos passar aqui para o próximo convidado, o Marcos. Marcos, você consegue abrir sua câmera? Isso mesmo. Abre seu microfone agora. Isso aí, já está falando com a gente. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Se apresente aí para a gente. Oi. Pode falar, Marcos. Se apresente, por favor, para a gente. Boa noite, pessoal. Agradecer pelo convite do Thiago e do Fábio estar aqui com vocês hoje. Sou o Marcos aqui da Talmakers, estou aqui na empresa. O senhor já foi embora, mas eu fiquei aqui para conversar com vocês. E sou cientista da computação de formação. Trabalhei no mestrado com a parte de arquitetura e comunicação. E atualmente eu estou trabalhando em 2015, trabalhando com esses projetos de open hardware, com mecatrônica, com eletrônica, com algumas coisas de mecânica também, desenvolvimento de software embarcado, hardware embarcado também. E gosto muito desse mundo, tenho participado de muitos eventos, muitos grupos também que trabalham nessa parte de desenvolvimento, tanto na parte educacional quanto na parte de desenvolvimento mesmo do hardware. E pelo convite de vocês essa noite, é uma satisfação muito grande para mim. Nossa, muito obrigado, Marcos. A gente colocou numa furada aqui, que a gente chamou de última hora. Obrigado demais por ter aceitado esse convite de última hora, que a gente teve esse problema com o Malmaker. Desculpa, próxima vez vai ser mais organizado, desculpa. O Marcos já fez vários projetos open também. Ele participa ativamente do movimento Maker. Lá na loja dele tem alguns projetos que são feitos por eles desenvolveram o projeto, tanto o formato mecânico quanto a eletrônica. Ele vai falar mais aqui também. E o Fábio também, ele não disse, mas ele fez a FS eletrônica, FBS, como que chamava, Fábio? FBS eletrônica, lá atrás. Isso. Tinha pegada de hardware com educação. Exato, e ele tem um monte de hardwares abertos também da FBS eletrônica. Além do Franzino e Franzininho. Exatamente. Isso. Né, Fábio? Sim. É isso aí. Então, gente, vou começar então. Eu vou desligar minha câmera, meu microfone. Queria agradecer de novo a Mouser Electronics por essa transmissão. Eu vou desligar aqui, vocês tocam aí. Pode ser, Fábio? Pode ser, Marcos? Você pode ficar. A gente vai bater um papo aqui. Então tá bom. Pode ir com o mediador. Vamos lá. Então vai, gente. O que é um Maker? Tá, vamos lá. Esse aí, o que é um Maker, né? Ainda tem algumas discussões aí no Brasil, principalmente, em relação ao que é um Maker, né? Somente em relação ao público profissional, né? No Embarcados, como a gente tem um público aí mais voltado para o profissional, ainda tinha um pouco de preconceito há um tempo em relação aí ao que é um Maker, né? Mas a gente está vendo aí que, com as experiências, que o Maker, na verdade, todo mundo é Maker, né? Todo mundo que cria alguma coisa aí, tá fazendo coisas bacanas aí, envolvido, é o Maker. Então, são diversas áreas aí. No caso aqui, a gente é bem focado em eletrônica, mas são áreas aí diversas, inclusive, elas se interagem aí, e aí traz o movimento Maker aí. Concorda com isso? Concordo. Vamos lá, Marcos, o que você acha? Então, eu sempre analiso essa definição à luz de uma coisa muito interessante que vem acontecendo com a indústria ou com a criação do que existe aqui no globo. Mas aqui a gente percebe que as coisas caminharam muito para uma especialização. E hoje em dia você vê que aparecem essas pessoas que hoje se denominam makers, que elas precisam ter um conhecimento muito aguçado de diversas áreas. Até porque elas nem se definem dentro de uma área específica, mas eu conheço makers que são biólogos, conheço makers que são músicos, conheço makers que são engenheiros, conheço makers que são eletricistas, conheço makers que são pessoas como esse
essa definição agrupa pessoas de diversas áreas e que não é dentro de uma área do conhecimento específica, mas tem muita coisa envolvida e que faz com que essas pessoas tenham uma cabeça muito aberta para uma percepção muito ampla das coisas, né? Você vai criar um projeto, você vai ter que estar olhando para diversas coisas, não só para o que você está criando como protótipo, mas para a ideia específica do seu projeto em si. Então, o maker é aquela pessoa que ela tem uma visão bem global de muitas coisas, de muitas substitui como que se define o maker hoje em dia, né? É isso aí. Bom demais. Legal. A cultura americana, vou fazer um comentário aqui, a cultura americana tem muito disso, né? Lá você faz as coisas, muita coisa vem desmontada, então tem essa de montar, de melhorar, tem a cultura também de consertar as coisas, né? E é muito americano, assim, não é só do homem, é todo mundo, é homem e mulher, e isso já faz um tempo já. Tem umas lojas específicas. Exato, criança, ele já aprende desde pequeno que tem que fazer as coisas. Então, eu acho que essa facilidade eletrônica que a gente vai abordar aqui no webinar vai mostrar um pouco disso também. Isso aí. Vamos lá para o próximo tópico. Mas vamos voltar, mas vamos falar mais um pouco ali em relação ao Maker. A joia, volta. Fala aí. Que hoje o Maker, né, e a gente tem uma intersecção aí bastante com a educação, né, com o ensino, mas existem makers, pessoas que nunca entraram numa capacitação técnica e fazem coisas incríveis, né? Então, hoje é muito fácil você ter acesso a uma tecnologia e você começar a criar. Então, no caso aí, o Marcos citou biólogo, mas provavelmente o biólogo está usando uma plataforma eletrônica hoje para fazer suas experiências. Mas ele não necessariamente ele teve uma capacitação lá de técnico, eletrônica, para ele fazer isso, né? Então, hoje, com, né, o acesso à tecnologia das pessoas, está facilitando que as pessoas consigam colocar em prática aí as ideias e desenvolver coisas para elas, né? Então, geralmente, elas vão fazer alguma coisa ali para resolver um problema delas ou da comunidade que elas estão envolvidas, né? Então, o Maker, ele tem essa inquietação aí por fazer. Participar, né? Isso que você falou, Fábio. Isso aí. Oi? Nos cursos, a gente experimenta muito essa questão da descoberta da própria pessoa. A gente acha que vai dar um curso de Arduino para ensinar para ela como utilizar o Arduino. Na verdade, você está despertando nela um interesse por soluções que ela não sabe nem que ela pode implementar sozinha. Então, dentro do seu universo, ela consegue descobrir como fazer isso acontecer. Ela só recebe vamos dizer assim, o instrumental e como utilizar, como que funciona aquilo aí. Ela começa a conectar as ideias com as coisas e como fazer funcionar, pronto. Tudo nasce daquilo ali, mas é dentro do universo da própria pessoa. É uma percepção bem notória durante os cursos e oficinas que a gente dá por aqui. Interessante. E você dá as ferramentas, né? E a pessoa com a criatividade, o brasileiro ele é bem criativo, né? Então começa a surgir ideias daí. E é interessante, até eu tive uma experiência, né, de ensinar eletrônica aqui na região, né, do Sudeste, e também depois participei de algumas atividades no Nordeste, e é bem diferente, né? O pessoal aqui do Sudeste já tem as coisas na mão, tecnologia, já viu alguma coisa na escola. Geralmente lá no Nordeste demora-se um pouco para chegar, né? Mas é interessante que o pessoal consegue aprender, mas eles conseguem usar essa ferramenta com a criatividade deles. Então, teve um hackathon que eu participei no Maranhão, foi muito legal as soluções que os meninos fizeram lá, crianças de ensino médio, né? Adolescentes. Eles não tinham visto Arduino, mas conseguiram colocar em prática soluções criativas ali, de uma forma rápida aí, e resolvendo o problema da comunidade deles ali. Eles viam. Então, é bem interessante o que está acontecendo hoje, né? Legal. É isso aí, pessoal. Isso aí. Então, e aí, só falando aí, né, as pessoas, elas começam também, né, o Maker, diferente do Rubista lá no passado, que o Rubista no passado, ele era um Maker, né? Mas, infelizmente, antigamente a gente tinha o
atraso das informações serem compartilhadas. Hoje, com a internet, é muito fácil você compartilhar o seu projeto ou tirar uma dúvida com alguém, quase que instantâneo, né? Então, as coisas estão indo muito mais rápidas, né? Além da... Então, o pessoal reclamando aí que não está aparecendo nada na tela, clique em Reconnect, tá? Caso não apareça nada, e caso persistir, vocês avisem para a gente, que aí a gente vê se tem algum problema de transmissão. Tá? Então, aí aproveitando já o gancho aí da contribuição do Movimento Maker, então as pessoas estão vendo, né, estão ali participando, vendo as necessidades da comunidade, e hoje elas têm a possibilidade de elas mesmas resolverem, não depender de uma empresa ou do governo para fazer aquilo lá. Então, tem soluções aí das pessoas resolvendo problemas ali da sua comunidade, ou até algo com impacto maior, e aí disponibilizando o projeto para que outras pessoas façam também. Então, aí a gente tem uns exemplos aí de um menino aí com uma mão com impressão 3D, tá? Então, um projeto, tem vários projetos, inclusive aqui no Brasil tem um rapaz que faz essa ação, tá? Então, é bem legal. Cadeira de roda ali, então tem a parte de design ali da cadeira de roda disponível também. E essa aplicação aí do 3D para recuperar aí o bico aí do tucano, provavelmente pode ser ter um acidente ou até agressão aí do homem contra o animal. Então, tem várias ações aí que o Movimento Maker está contribuindo para a comunidade. Tanto na parte de conhecimento, compartilhamento de conhecimento, quanto projetos aí que ajudam as pessoas com um custo mais acessível. Sim. Uma coisa para compartilhar sobre isso? As pessoas, elas, com as ferramentas disponíveis, né, elas conseguem resolver de forma mais fácil e consultando ferramentas online ou pessoas na internet, né? Então, é bem legal você ver que tecnologias sendo acessível de forma massiva, né? Isso aí. Cadê o Marcos? O Marcos voltou. Vamos ver se o Marcos volta aqui. Voltei. Senão a gente pede para ele reiniciar aqui. Mas legal. É isso mesmo. Ô, Marcos, você aí nas suas oficinas, né, com o pessoal na educação, sim, você já presenciou algum projeto que o pessoal já pensa em contribuir para a sociedade, para a comunidade que eles estão aí inseridas? Sim. Você está perguntando para mim, né? Voltei agora. Acontece muito, a gente percebe muito que muitos projetos são como esses que você está vendo aí na tela, nas imagens, né? É interessante que são projetos ad hoc, são situações em que provavelmente a indústria não vai se interessar tanto em produzir em larga escala, ou são situações que têm um apelo humanístico e social muito grande, ou até mesmo essas questões relacionadas ao meio ambiente e tudo mais, e que muitas vezes são de cunho relacionado a um universo específico de cada especialidade, né? A gente viu muito esses projetos relacionados à acessibilidade, ou por exemplo, teve um caso de um estudante que fez o primeiro curso de Arduino e a primeira coisa que ele quis fazer foi uma mão com os erros e tudo mais. E aí eu pensei que tinha essa ideia, eu estava desenvolvendo ainda essa ideia, inclusive. Mas teve outras situações em que eram relacionadas a pesquisas, e essas pesquisas são do interior do estado, onde existe sempre esse problema da seca e de falta, às vezes, de verba mesmo, proveniente da parte pública para investimento nessa área, e que essa parte de tecnologia que hoje a gente tem acesso entrava junto com a pesquisa, junto com a comunidade, fazendo com que se implementasse uma coisa que é muito mais caro de se adquirir, entende? Então, a gente vê muitos exemplos, sobretudo de professores. Muitos professores fazem os cursos também, a gente percebe essas situações sendo muito tocadas com isso aí. São especialmente esses projetos que têm continuidade, e eu tenho contato com essas pessoas ainda hoje, vou conversando com elas, e elas vão me dizendo, o projeto está em tal ponto, e a gente avançou assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente descobriu tais coisas.
Acontece muitas vezes isso aí. Todos os cursos têm alguém que trabalha com algo relacionado a isso, seja na parte da educação, seja na parte de pesquisa, seja na parte de algo mesmo desenvolvido, direcionado à parte da sociedade. Então, tem sempre essas situações, a gente se depara muito com isso. Legal. E no Brasil a gente tem bastante coisa para ser resolvida, né? Sim. Tem bastante problemas aí e coisas que dá para resolver de uma forma mais, talvez, rápida, né? Existem outras questões que a gente pode... Mais na frente eu vou fazer algumas provocações quando a gente for falar de Open Hardware, mas é isso aí, então, bem interessante. São realidades diferentes, né? O nosso país tem aí as regiões mais carentes, com problemas diferentes, mas é interessante. Até recentemente o Marcos Egito, ele fez uma ação lá no Recife, com as crianças lá, e as crianças vêm, né, geralmente até ele compartilhou com a gente, e eles pensam em resolver problemas da comunidade deles. Tá? Então, sei lá, vão pegar alguma informação para, sei lá, depois tratar isso daí e resolver algum problema. Então, o pessoal tá querendo resolver os problemas da sociedade, e o movimento Maker ele contribuiu bastante aí para que as pessoas consigam testar e colocar em prática aí as suas ideias. Fala aí, Thiago. É isso aí. Olha só, tem um comentário aqui do Douglas. Ele comenta que é um segmento ótimo para inclusão na educação. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais de educação. Né? Porque tem um tópico. Então tá ótimo. Sobre educação. Porque o Marcos, ele comentou de educação, entendeu? Eu já ia dar prosseguimento. Vamos tocar em frente agora, ó, sobre educação. Tá. Você responder já a pergunta da Carla, hein? Como é que é a pergunta da Carla? A pergunta da Carla. Aqui eu marquei aqui. Para quem quer se tornar um maker e se envolver com a IoT, quais os principais passos? Iniciar um curso de eletrônica digital e sistemas? O que vocês sugerem? Vamos lá, Fábio, primeiro, depois Marcos. Então, se for só um maker para testar soluções, né, você consegue achar as informações na internet, né? Então, existe hoje canais nacionais e internacionais que você consegue se capacitar. Você consegue testar alguma coisa ali só para você. Então, você quer falar, sei lá, fazer alguma coisa para sua casa, você não está pensando nada produto, nada, ou nada profissional, você consegue informações facilmente na internet, tá? Mas se você quiser uma capacitação para se tornar um profissional de IoT, aí é recomendado que você entre num curso já com uma grade focada nos conceitos, né, básicos aí para você aprender aí realmente sobre o assunto, tá? Mas, como a gente falou, o movimento Maker, hoje ele possibilita que as pessoas façam mesmo sem ter aquele conhecimento. Só que aí existe um limiar, né? Até, principalmente aqui no Brasil, acontece quando o Maker começa a entrar no profissional. Então, o cara acha que ele, com aquela ferramenta Maker, com aquela solução que ele fez ali, ele vai mudar o mundo, daquela forma, né? E aí, quando é um produto, quando é um projeto comercial, a coisa muda, né? Então, tem que estar ciente disso. Tá? Então, a Carla, eu recomendo para ela, se ela quer começar na área de IoT, é bom ter uma base de eletrônica, né? Ela conseguir fazer as ligações aí dos sensores, atuar, né, sistemas aí, e aí para a parte de programação, que aí ela pode começar com o Arduino, e aí descendo as camadas aí conforme ela vai querendo se aprofundar. Beleza, vamos lá, Marcos. E aí, suas dicas? Então, o que eu digo para a Carla? Eu acho assim, você tem que descobrir onde é que está a sua dor. Porque ser maker tem diversas coisas interessantes que, quando você começa com esse mundo e você até passa isso para as pessoas, você percebe com muita clareza. Vai desde o fato de você ter aquela experiência fantástica, de você pegar alguma coisa e dizer assim, eu que fiz. Isso aí te dá uma satisfação muito grande, não importa o que seja. Você vê isso quando as pessoas estão aprendendo a mexer com as coisas mais simples. Desde você conseguir realmente resolver um problema que você tenha.
na sua casa, se você está com problema com consumo de energia, consumo de água, ou se é algo relacionado a ser um professor, você tem essa questão da dificuldade de interesse dos alunos no conteúdo que você passa, ou se você está na sua empresa e você tem processos que você precisa agilizar, seja automatizando, seja criando soluções, então você sabe onde é que se encaixa o seu problema. E aí você tem hoje em dia um leque de ferramentas que você pode utilizar para trabalhar isso aí, seja Arduino, Raspberry, as outras placas que a gente tem, o ESP, tem muitas coisas que a gente pode lançar muito para trabalhar com isso. Eu também trabalho com eletrônica mesmo diretamente. Tem muita coisa interessante que dá para fazer hoje para se ter isso aí, se adentrar nesse mundo, adentrar nessa situação de ser um maker, né? É isso aí. Só aproveitando, além, né, da gente conseguir acesso a ferramentas e tal, hoje também a gente consegue acesso a máquinas. Né? Então, existem espaços aí que você paga para usar a máquina no horário, né? E até também, né, os Fab Labs existem os horários livres lá que você consegue usar ferramentas aí bem avançadas aí de corte, impressora 3D, onde você consegue pôr em prática ali. Então, você vai testar alguma coisa, preciso de alguma coisa para minha casa, sei lá, pendurar o guarda-chuva quando eu chego. Você vai lá no Fab Lab, você consegue fazer isso. Tá? Então, hoje está muito acessível, né? Então, bem interessante. Então, você pode aprender várias coisas. Então, a gente está falando aqui, a gente foca bastante em eletrônica porque a gente é da área de eletrônica, né? Mas se você quiser aprender sobre impressão 3D, você consegue hoje testar, vai lá no Fab Lab, testa o material X, o material Y, aprende a desenhar no CAD, né? Então tem bastante recursos aí que dá para fazer. Beleza, obrigado, pessoal. Tem muita literatura na internet. O Embarcados é um local legal para você ter vários projetos lá de como começar com Arduino, por exemplo. Tem várias ferramentas, né, disponíveis para comprar de forma barata. Tem muita gente falando no YouTube sobre isso. Eu acho, Carla, que só que tem coragem. Compra e faz umas experiências você mesmo. É só para deixar meu toque também. Isso aí, excelente, isso mesmo. Isso aí. Vamos para a educação. O Marcos já começou a falar. Vamos lá, Fábio. Começa aí. Então, a educação, né, a gente tem que ver qual ponto, né? Eu acho uma ferramenta muito poderosa aí para as crianças, né? Então, lá no passado, eu sempre me considero um maker, né? Desde sempre. Então, a gente desmontava as coisas, a gente tentava criar alguma coisa com o que tinha em mãos, mas a gente não era preparado para a gente, então era bem difícil, né? Aquelas épocas, lá quando a gente estava começando, né, criança aprendendo. Mas hoje, usando essas ferramentas dentro de uma escola, dá para o pessoal explorar, e aí as crianças, quando elas chegarem né, já no nível aí de escolher a sua profissão, ou né, direcionar, elas vão estar com uma cabeça muito mais formada, né? Então, o movimento maker facilita bastante. E aí, aproveitando o que o Marcos falou, né, com essas ferramentas em mãos, elas vão conseguir colocar em prática o que elas têm na cabeça. Então, elas vão testando e vendo o que elas gostam, né? Eu acho que o movimento maker ele possibilita muitas aplicações aí, colocando a criança para exercitar isso, a criatividade. No caso, criança, adolescente, vai embora. Obrigado, Fábio. Marcos. Então, tem diversas coisas também nesse universo da educação que essa revolução maker traz como algo positivo, né? Uma das coisas é o fato de que é muito bom você ver que os alunos se interessam por isso. Então, você dá uma aula utilizando esse ferramental todo, é muito diferente de você dar uma aula tradicional. Então, seja criança, seja adolescente, seja adulto mesmo, é muito comum você ver que as pessoas se interessam durante a aula, participam e começam a interagir, começam a trocar ideias e começam a participar.
é muito diferente de uma aula tradicional. Mesmo que você passe conteúdo, ela tem interesse em aprender e conhecer cada vez mais sobre aquilo, descobrir aquilo ali. E também o fato de que esse tipo de conteúdo é algo que desperta dentro da pessoa uma coisa que às vezes fica adormecida na educação tradicional, que é a resolução de problemas. Então as pessoas aprendem ou reaprendem a resolver problemas. Situações em que ele precisa pensar e repensar, sem que ele tenha uma resposta clara na mão, então ele começa a aprender a resolver problemas e a coisa se torna bem orgânica durante o processo de aprendizado, utilizando essas ferramentas makers, né? É bem comum a gente encontrar professores que nos procuram perguntando como é que eu posso utilizar isso. Eu vejo que tem escolas que já utilizam, tem alguns materiais, mas são muito caros, como é que a gente faz? Então a gente conversa com eles e dentro do universo deles a gente vai tentando inserir algumas coisas que a gente cria, que a gente produz, aquilo que a gente já tem, que pode lançar a mão, seja parte de conteúdo, seja parte de peças, componentes e dispositivos que se vão criando durante esse tempo. E a gente hoje tem muito acesso, né? E isso tem sido uma ajuda muito interessante. O retorno que a gente tem dos professores é muito interessante, porque tem toda essa questão de interesse, tem toda essa questão de você notar que os alunos estão ali envolvidos de uma forma muito mais integral com aquilo lá, né? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta sobre pedagogia, sobre método de ensino. Quem quer começar? Será que começa pelo Marcos? Marcos, você teve vários contatos com professores. Como é que fica a metodologia? Depois, Fábio, eu queria que você comentasse também. Vocês estão tendo bastante contato com a da Franzininho. Fala aí, Marcos, o que você acha? Tá. Então, é sempre um desafio você inserir conteúdos tradicionais dentro disso aí. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar algo relacionado, se você pega um braço robótico, que você tem ali uma estrutura que você fez o corte a laser com MDF, que você trabalhou a parte mecânica, a parte de conexões, a parte de controle com Arduino, a parte de movimentação. Então, você tem diversos conceitos ali que você pode trabalhar em sala de aula dentro de uma coisa só. Então, você não vai ter, na verdade, um conteúdo que você passa ou que você projeta naquilo ali. Aquilo lá já traz dentro do conteúdo. Aquilo meio que induz o conteúdo para o aluno. E o aprendizado é muito mais fácil porque ele está vendo aquilo lá acontecendo. Então, o que eles buscam é uma metodologia diferente, ou seja, como adequar esse tipo de conteúdo para o que eles ensinam. Essa metodologia já está embutida ali. Eles só precisam tirar daquilo ali e trazer para a sala de aula. E muitas vezes tem muito da construção do próprio universo do aluno. Cada um vive uma realidade, né? Então, você levar alguns componentes para uma realidade de crianças que são pequenas, então elas vão ver aquilo com outros olhos, vão ter ideias diferentes, vão se lembrar, talvez, aquele desenho animado que ela viu algo acontecendo e vão começar a ter ideias dentro daquele universo. E tudo aquilo o professor vai trabalhando essas habilidades com ela. Já os adolescentes já começam a pensar de uma forma diferente, os adultos vão pensar com ideias diferentes. É bem interessante, mas o que eu percebo é que a parte, então, até para falar uma coisa para a Carla também, novamente, que o Thiago falou, experimente. A experiência é sempre o começo da coisa, porque é dali que você percebe como que tudo está ali dentro e você começa um aprendizado de uma forma muito mais interessante, de uma forma muito mais concreta, porque você está fazendo aquilo acontecer. Beleza, Fábio? Bom demais. Então, eu acho que o grande segredo aí de usar o movimento maker na educação é a parte pedagógica. Porque não adianta nada ter ferramentas, não adianta nada ter máquinas, dispositivos, se não souber aplicar. Então, o pessoal está trabalhando bastante aí na questão aí de ensinar lógica de programação, da cultura digital dentro aí da base curricular, né? E aí acho que o grande trabalho agora é romper, né? Porque os professores,
né, estão atuando, eles não têm essa capacitação, né? Então, eles estão aprendendo agora, eles estão entrando, usando essas ferramentas, né? Lógico, existe já muitas escolas que já estão na frente, né? Mas ainda tem esse trabalho aí de capacitação dos professores para usar as ferramentas. Então, usar a ferramenta como, né, uma ferramenta aí pedagógica, mas que ela também integra as disciplinas bases, né? Então, como que vai explorar as ferramentas para ensinar matemática, para ensinar história, para ensinar geografia, né? Dá. E aí, existem diversos tipos de ferramentas, né? Muitas ferramentas caras, mas com o uso com a pedagogia, dá para você fazer soluções mais baratas, né? E vai explorar ali, vai fixar o conteúdo da mesma forma, né? Então, eu acho que o segredo aí é capacitar os professores, né? E saber as ferramentas, como aplicar, como avaliar. Então, qual a gamificação para avaliar o desempenho dos alunos, né? Como que vai ser, né? Como que os alunos vão trabalhar, como vai ser a interdisciplinaridade aí, como que vai explorar essas coisas, né? Então, o segredo está aí. E aí, existe aí, né, que eu acho que é um ponto-chave aí, é o ensino de lógica de programação, né? Para ensinar lógica de programação, não necessariamente você precisa de um computador, né? Existem muitas atividades que você pode ensinar lógica sem ter um computador, tá? E aí, atividades makers, assim, elas podem ajudar, né, a despertar esse interesse aí. Não falar, estou impondo, você está aprendendo matemática, mas de uma forma de que a criança ou adolescente está motivado, ele aprende muito mais rápido. Ele está engajado ali durante sua atividade. Obrigado, Fábio. Muita coisa bacana para fazer. Tem um projeto muito interessante, pessoal, se vocês não conhecem, que é o Programa E, que é um programa da Fundação Lehman. Eles ensinam professores a ensinar, como ensinar os alunos em eletrônica, robótica, e a programar também. Então é um programa bem interessante, tá aí já faz alguns anos, né? Nós temos alguns amigos lá, é bem legal de conhecer esse programa, né, Fábio? Tá lá o muito professor bom. Isidro, tá o Josemar. Isso. Para os professores, tem, né, além dos alunos, eles também têm materiais para professores. Então, tem materiais abertos lá, que os professores podem usar para auxiliar lá durante as aulas. Isso aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre Arduino e robozinhos e plaquinhas makers. Vamos lá, Fábio, começa aí. Então, maker na eletrônica. Então, o movimento maker, ele revolucionou bastante a nossa área, né? Então, antigamente, alguns anos atrás, aí, para a gente ter acesso às tecnologias que a gente tem hoje em mão, era difícil. Eu lembro lá atrás, terminando o curso técnico, eu ia usar um ultrassom, não tinha esses módulos de ultrassom que a gente acha hoje, qualquer esquina aí, fácil. Então, a gente teve que pegar a cápsula e fazer a parte aí do condicionamento de sinal para poder detectar aí os obstáculos. Então, foi bem bacana. Então, o Arduino, né, que foi um dos precursores aí desse movimento, criado lá em 2005, ele evoluiu bastante, né? Ele já nasceu aí com o objetivo dessa computação física, de abstrair a parte aí de programação de um microcontrolador, e hoje ele é uma referência aí quando as pessoas querem fazer aplicações aí programáveis, né? Então, hoje tudo aí parece que se tornou padrão ter a linguagem aí do wiring, que é do Arduino, né? Vamos lá, Marcos. Sabe o que isso é interessante para mim? Na minha perspectiva, a minha formação de base é a parte científica, computação científica. E foi na área de hardware, mas a parte de simulação de hardware, trabalhando com sistemas embarcados, mas era muito interessante como as pessoas não se interessavam por isso há um tempo atrás. E hoje em dia, como a gente tem acesso, como a gente consegue pegar um Raspberry como esses que a gente tem hoje aí, e colocar para funcionar um programa pesado e por um custo muito baixo,
e as pessoas conseguem rodar aplicações bastante interessantes, fazendo coisas bastante que antigamente você não tinha como colocar numa plaquinha pequenininha, sem ser um computador pesado para fazer isso aí. A gente vê que as pessoas se interessam muito mais por isso aí, por essa parte eletrônica, por entender a parte de sensoriamento, por entender essa parte de condicionamento dos sensores, de como você trabalhar essa leitura de sinais, de como você coletar, de como você armazenar, de como você guardar, de como você fazer a análise desses dados. E agora necessitam entender essa parte eletrônica também. Então, mesmo a computação científica, que envolve muito a parte de análise dos dados, ou na parte de leitura dos sinais e coleta, armazenamento, envia, essas coisas muito relacionadas com a ciência, hoje em dia se expande para essa área que precisa estar relacionada com o mundo exterior e há essa necessidade. A gente percebe que tem muitos que trabalham com isso hoje e hoje percebem um acesso a isso muito mais fácil, né? Hoje em dia a gente pode comprar, como o Fábio estava falando, com muito mais facilidade. Não era como antigamente, estava no nosso laboratório tinha muito pouca gente trabalhando, né? Porque eu estava na graduação, no mestrado. Mas hoje a gente vê muita gente se envolvendo com essa área de eletrônica, querendo entender isso, buscando informações sobre isso. A gente encontra muita gente todos os dias aqui na empresa e elas fazem muitas questões, muitas perguntas, sobretudo em relação de como que integram determinados tipos de sensores dentro do seu problema. Então, basicamente entender como é que funciona toda essa parte, como se relaciona todos essas leituras de sinais dentro de um sistema que antigamente era só na máquina, né? O que as pessoas só cuidavam da parte de programação e da máquina. Hoje em dia não, tá muito mais aberto isso aí. Tá bem interessante. É isso aí. Deixa eu comentar um negócio que vocês falaram. É mesmo o acesso, né? O acesso a essas ferramentas está mais fácil, tanto os originais quanto os piratas. As pessoas começam a ter, as pessoas começam a emprestar de pessoas que têm, e a gente começa a estudar, a fazer, a errar, a produzir conteúdo, a consumir conteúdo, e a gente vai criando coisas, né? Eu acho que a pegada Make é muito isso mesmo. Obrigado aí pelo comentário de vocês. Tem uma pergunta do Renato aqui que eu acho que é bem legal de colocar agora, hein, gente? Tem uma pergunta aqui, eu acho que é pro Marcos, O Marcos, o Renato precisa de uma sugestão sua de como quebrar a resistência dos diretores de escola para a montagem de um campo maker. Sabemos que temos muitos professores que até têm interesse na área maker, mas para na diretoria. Fala aí, Marcos. Eu acho assim, não seria bem a resistência dos diretores. Tem diretores que são resistentes, tem estruturas, na verdade, que são resistentes, mas as pessoas que compõem a escola ou a estrutura educacional, eles têm interesse realmente de evoluírem junto com o mundo, porque o mundo está mudando, todas as coisas vão caminhando para frente, né? E parte sempre deles. Chegar, não é tentar, talvez não seja uma resistência pura, não seja algo que seja própria da pessoa, mas é da situação que ele vive, ou do cargo que ele ocupa, e da própria burocracia, os protocolos e tudo mais. A gente trabalha com diversas instituições e vê que cada uma trabalha de um modo diferente. Então, dependendo da pessoa que está no lugar, é claro que tem pessoas que são realmente cabeça dura mesmo, são resistentes, isso existe em todo lugar. Mas, hoje em dia você vê que as pessoas, por exemplo, as pessoas idosas, pessoas de mais idade, terceira idade, tem empresas que trabalham só com educação digital para a terceira idade. Aqui na incubadora que a gente faz parte, tem empresas que fazem isso. Então, antigamente essas pessoas eram aquelas pessoas que ficavam criticando os mais jovens que ficavam o dia inteiro no celular. Quem fica o dia inteiro no celular hoje em dia? Então, da mesma forma, esses diretores, essas pessoas que são mais resistentes à entrada dessas tecnologias nas escolas, elas vão aos poucos quebrando, são essas que vão depois mudando o seu pensamento, porque vão percebendo o efeito disso aí na educação. Então, é encontrar meios de fazer com que a educação vá sendo modificada por isso aí. Então, se é através de um professor, convida os professores para fazer os cursos,
convida o professor para trabalhar isso aí, ou monta um grupo para estudar junto com os professores. Não sei se o Renato, caso dele, é de ser um professor, mas se ele é um professor, junto os professores, compram os kits Arduino, alguma coisa para trabalhar com isso aí, e vão mostrando o quanto isso é interessante, porque isso vai aos poucos penetrando e vai ganhando o coração dos estudantes e também vai chegar no centro da situação lá e essa barreira vai se quebrar. Tem muita coisa já acontecendo, mas você vê que é meio diluído, né? Mas... Tá bom. Então, Obrigado, Marcos. Eu estou usando a estratégia ao contrário. Em vez de ir lá dentro da escola, a gente está incentivando por fora. Então, as ações que a gente faz é trazer o pessoal para conhecer, né? Então, bastante atividade aí envolvendo, né? A gente tenta envolver os professores, né? Incentivar os professores para que motivem, eles vejam as possibilidades. E alguns alunos também que participam, para que eles se motivem a fazer lá dentro dos ambientes que eles estão. Então, a gente está indo por esse lado. A gente não foi, pelo menos eu até hoje, eu não fui bater em escola para fazer atividade dentro de escola, colocar na grade. E aí, é só uma questão também em relação tem um problema de região, de governo, né, para colocar essas ferramentas dentro das escolas, né? Então, questão de ser escola estadual, escola municipal, mas o pessoal está trabalhando aí na base comum, né, para tentar uniformizar isso daí. Mas ainda é um problema no nosso país muito grande, questão aí de renda, né? Tem outros problemas também que ainda precisam ser resolvidos, né? Infelizmente. O Heleno comentou aqui, Fábio, sobre que antigamente a gente tinha que tirar componentes de sucata eletrônica para criar e desenvolver pequenos circuitos eletrônicos. Você fez isso, Fábio? A gente fez bastante, né? Muito. Entregou a idade, hein? Nossa, em 2002 eu fazia muito isso, cara. 2002 até 2005. O Marcos, você fazia também? Ia nas lojas, pedia placa queimada para tirar componente. Um monte, né? Faz muito tempo, desde os 14 anos, então eu tinha minha oficina e tinha um monte de coisa lá guardada, que eu guardava porque eram placas, funcionavam mais, que você era uma fonte riquíssima para você. Entendi. A Carolina comentou sobre o projeto Franzininho. Carolina, a gente vai falar do Franzininho daqui a pouco, certeza que o Fábio vai falar. É bacana, foi legal. Vamos falar de open source hardware. Só voltar lá um pouco na educação. Só mais um pouquinho. A gente falou bastante da educação, a gente pulou aí na eletrônica, mas voltar na educação. A gente falou de educação para criança, adolescente na escola aí, nível básico, né? E a gente esqueceu de falar um pouco do nível técnico e universidade. O pessoal está incluindo bastante essas placas, né? Então, voltando aqui para as placas, makers, em projetos, né? Então, até eu, quando estava no Senai, eu fui dar aula de microcontrolador SPIC, né? Eu falei, dar a melhor aula de microcontrolador SPIC do universo. E aí, a gente percebeu que o perfil do aluno ele já não possibilitava aquela abordagem que a gente teve de antigamente, né? De começar de baixo para cima a conhecer o microcontrolador, né, para programar. E aí o Arduino depois o pessoal começou a ver funcionar e depois vai se interessando para ver o sistema aí programável, né? E eu acho interessante a abordagem aí do uso de Arduino no início, né? Mas eu acho que tá tendo uma confusão aí, principalmente algumas instituições que eu tive contato recentemente, uma confusão aí até onde essa placa vai, como que o aluno vai entender que essa placa não vai resolver todos os problemas do universo, e onde que ele vai se tornar, né? No caso, eu estou falando aqui de cursos técnicos para formar profissionais na área de eletrônica, né? Eletrônica, engenharia elétrica e eletrônica.
Então, ela possibilitou bastante coisas, essas placas makers, mas tem que ter um ponto aí onde ela para ali o maker e começa o profissional, né? Então, tem que deixar isso claro aí para quem vai atuar como profissional na área de eletrônica, fazer projetos, produtos de larga escala, projetos robustos, né? Mas é isso. Talvez essas placas, essas plataformas makers, elas servem de porta de entrada, de motivação para entrar nesse universo, ser um profissional, mas aí, depois disso, tem um longo passo ainda. Tá, beleza. Tem uma pergunta aqui do Renato sobre, ele está perguntando para o Marcos, dicas de literatura para direcionar os professores para a área maker. Ô Marcos, você quer responder agora ou você quer responder no final? Você que escolhe. Eu gostaria de responder uma pergunta da professora Anne. Ana Helena. Uma pergunta anterior aqui. Vamos lá. Está perguntando o seguinte: tem algum exemplo da experiência de Cultura Maker na área de sustentabilidade, gestão de resíduos, compostagem, etc.? Especificamente, professora, nessa área eu nunca vi, mas todos os cursos que nós fazemos sempre tem professores da área de química ou de biologia e que têm desenvolvido projetos nessa área de utilizando esses sensores que fazem a detecção de gases ou utilizam sensores que fazem com que a experiência deles seja monitorada mais a fundo, que eles possam perceber aquilo de uma forma mais concreta, que eles possam elaborar a própria experiência a partir de um conhecimento específico. Então, não é difícil pensar algo nessa área, nessa sua área aí, ou na área de sustentabilidade, até porque existem projetos nisso sim, mas eu nunca vi de perto. Mas tem como pegar um problema específico como esse aí e transformar em algo que seja na automação ou na automatização do processo. E no monitoramento desse processo, você tem um aproveitamento melhor desses recursos aí, cuidando dessa gestão de resíduos. Aliás, na verdade, eu lembro também de uma ideia que uma pessoa me falou, mas não era professor nesse caso, mas era da questão do reuso de água em residências. E vi também aqui no Instituto Federal também fazerem uma coisa assim. Então, eles estavam reutilizando água dos condicionadores de ar de um edifício que, quando coletados, eles tinham percebido que essa água chegava a 7 litros por noite por condicionador de ar. Então, era uma quantidade de água extremamente grande que se perdia. Então, eles fizeram um projeto que testava a qualidade dessa água e verificava essa água até para algumas situações bastante interessantes. Então, tem como trabalhar algumas coisas nessa área, sim, porque tem um ferramental bastante interessante. E a pergunta do Renato, né? Deixa eu ver aqui. Renato, literatura para direcionar os professores para essa área maker é que realmente é uma pergunta interessante isso aí. Não me vem nada em mente também, porque direcionado especificamente para professores eu nunca vi. São os cursos mesmo e, no nosso caso aqui, os cursos a gente trata muito diretamente com as pessoas e com os projetos individuais. Então, mas é interessante. Dá para pensar aqui o pessoal de embarcados para escrever alguma coisa. Tem o programa aí. O programa aí eu acho que é um ponto interessante para ele começar. Lá eles tem materiais, dá para se capacitar e também dá já usar os materiais para aplicar com os alunos. Então, é um ponto aí. No caso lá eles focam bastante na programação, mas já é um começo aí para iniciar. Agora, em relação a... Isso. Segue a gente lá no Facebook, que mês que vem vai ter uma novidade que vai ser bastante interessante e vai ser uma coisa relacionada à literatura mesmo para os professores nessa área. Tá bom. Segue aonde? Natal Makers. No Facebook e no Instagram, que a gente vai estar... Natal Makers.
Natal Makers. Vamos lá, Fábio. Diz aí. Complementando o que o Marcos falou aí, respondendo a professora, né? Ela está aí com uma ideia, né? Resolver um problema numa área específica, né? Provavelmente tem alguém com esse mesmo... com essa mesma proposta aí de fazer algo nessa área, né? Sustentabilidade, gestão de resíduos, compostagem e tal. E talvez, para fazer isso daí, precisa de gente de tecnologia, né? Como o Marcos falou aí, de pegar as informações, né? E talvez precise de gente de outras áreas. Então, aí que entra o movimento maker, né? A união dessas competências em uma comunidade, ela vai conseguir resolver isso daí de uma forma colaborativa. Então, talvez existem, né? No caso, no Brasil, existem muitos projetos interessantes que dá para fazer, mas eu vejo que tem muita gente trabalhando em paralelo e em nenhum momento eles se cruzam e começam a trabalhar juntos, entendeu? Então ainda falta o espírito, né? Apesar de ter ser muito fácil você comunicar com as pessoas hoje em dia, ainda falta essa filosofia de comunidade de forma colaborativa, né? Então a gente vê muitos projetos interessantes que nascem aí em escolas, nascem né, quando o pessoal está fazendo algum trabalho, mas eles morrem, né? Ou geralmente o cara quer fazer aquela solução, ele acha que ele vai ganhar muito dinheiro, ele esconde de todo mundo. Então, talvez acho que se a gente tivesse uma abordagem de trabalhar de uma forma mais aberta e colaborativa, a gente estaria resolvendo mais problemas, né? E gerando muito mais oportunidades aí lá na frente. Né? Então, é uma provocação que eu ia falar lá depois em Open Hard a gente vai falar bastante disso, mas da gente ter uma base comum aí de conteúdo, né? Então, tem bastante coisa para fazer, provavelmente tem gente lá no sertão que precisa de alguma coisa que, sei lá, detecte que vai chover, alguma coisa do tipo, mas talvez se fosse um projeto aberto, disponível na comunidade, chegaria muito mais fácil lá para quem está precisando. Né? Beleza, Fábio. Beleza. Só provocação. O Clóvis pergunta sobre plataformas makers. Eu vou fazer o seguinte, vamos falar um pouco de Open Hardware, a gente fala bastante de Open Hardware, depois a gente volta para falar das placas, porque a gente já inclui as placas Open Hardwares. O que você acha, Fábio? Pode ser. Tá boa, né? Então vamos lá, começa aí, Fábio. Open Source Hardware. O Open Source Hardware, ele vem aí da filosofia de Open Source, né? A gente já está acostumado aí com códigos, né? E aí agora isso está indo para o mundo físico, para o hardware, né? Então a ideia é que se tenha projetos aí abertos, né? E aí geralmente o hardware ele é protegido por patente, né? Então a gente não consegue ter uma licença aberta no hardware, tá? Mas se a gente, né, como o hardware ele é feito com designs, né? Então você faz um código, você faz os arquivos ali para produção, então você consegue licenciar esses arquivos, tá? Então o que é um Open Hardware? Ele é um projeto que está público, tá? Então esse projeto está disponível para todos, de uma forma que qualquer pessoa possa acessar livremente, tá? Então com a internet, né? Geralmente é assim que as pessoas vão chegar ao seu projeto. Ele vai estar num repositório de preferência, né? E as pessoas, a princípio, o que elas vão ter com esse projeto? Ela vai poder já estudar, né? Então, o primeiro ponto aí, as pessoas podem estudar. Se ela quiser modificar, ela também vai poder. Então, o Open Hardware permite que a pessoa modifique. Se ela quiser pegar aquele design de hardware e construir, ela pode construir. Se ela quiser pegar aquele projeto está feito ali de forma pública, compartilhar com o seu amigo, compartilhar com a sua comunidade, ela pode. E se ela quiser vender o projeto, ela também pode vender. Tá? Então, o Open Hardware ele possibilita tudo isso. Então, ele vai fornecer aí o projeto para que as pessoas possam gerar negócios e não precise reinventar a roda toda vez que for fazer alguma coisa. Então, o Open Source Hardware ele tem essa filosofia. Então, você vai licenciar o seu projeto de uma forma que ele tem essas permissões.
Tá? Então é isso. E aí, se a gente vai focar no projeto de Open Hardware, né, um projeto de, no caso, a gente trabalha com eletrônica, né, então não é só simplesmente você pegar, publicar o seu projeto de Open Hardware no seu blog, né, então às vezes a gente tem bastante projetos que vieram, bacana, que ajudaram bastante a gente no passado, né, que são publicados, mas, por exemplo, se eu for jogar um projeto na internet, se eu simplesmente coloco o projeto de uma forma pública, mas eu não coloco uma licença, esse projeto automaticamente está protegido do copyright para você. Ele não é um projeto aberto. Tá? Você não falou para as pessoas que elas podem usar o projeto, que elas podem modificar, vender. Então, existem boas práticas que você precisa fazer para que o seu projeto possa evoluir. Entendeu? E aí, geralmente, a gente, né, vai publicar um projeto aberto, é interessante que você coloque uma documentação. Então, a gente vê o exemplo aí do Arduino, que foi uma placa e é referência aí de Open Hardware, né, teve um grande sucesso aí devido a toda a base, né, de documentação que eles fizeram, né, documentação aberta. Né. E é isso. Então, a gente, no caso aqui no Brasil, ainda não tem muitos projetos nacionais com essa pegada, então a gente consome bastante, mas a gente não está colocando muito aí de contribuição, mas é algo que a gente está aprendendo, a documentar projetos, a questão de licença, repositório público, então é algo nesse sentido aqui, a gente está trabalhando bastante aí. Eu estou nessa pegada aí já há um tempo aí, e com essa missão aí de ter mais projetos. Isso aí, Fábio. O que mais? O que mais? Alguma pergunta em relação a isso? Vamos lá, Marcos. Fala um pouquinho sobre o Open Hardware. O Fábio falou tudo aí. Agora, um ponto interessante só do Open Hardware, do Open Source, e voltando aí na questão de como a gente falou aí do projeto colaborativo, é você estar criando uma comunidade para conversar sobre aquele assunto. Tá? Então, você vai fazer um projeto Open Hardware, talvez só você publicar o projeto aberto na internet não é o diferencial. O diferencial é você ter pessoas que estão engajadas naquele assunto e estão colaborando. Né? Então, eu acho que o diferencial da gente conseguir fazer esses projetos abertos é que as pessoas consigam interagir, consigam aprender, consigam contribuir, né? E aí sim, começar todo mundo a evoluir junto. Entendeu? A comunidade está evoluindo. Concordo. Beleza? E a gente produz muito pouco aqui, né, Fábio? A gente consome até que legal, mas produzir e colaborar com a comunidade no mundo todo são poucas pessoas, né? Isso, a gente tá começando, mas tem iniciativas bacanas, tem o pessoal bem interessado, isso já é importante. Infelizmente, né, a gente sabe muito bem, não adianta querer também, não tem como fazer, a gente tem uma dificuldade muito grande de componentes eletrônicos, de fazer hardware no Brasil, né, a gente focando na nossa área de eletrônica, né, é difícil. Mas a gente também não tem uma cultura de ter várias pessoas trabalhando no mesmo hardware e aí unindo forças para que aquilo ali se torne realidade mais fácil. Então é algo que eu tentei fazer, né? Estou fazendo ali com a Franzininho, que as pessoas juntas elas podem tornar realidade algo maior. Tá? Então é isso que talvez é um ponto. Então se a gente tiver uma demanda maior de projetos, pessoas colaborando, projetos mais... A gente vai ter, talvez, mais disponibilidade de componente, né? Não sei. Né? Tem que ter demanda para a gente conseguir trazer mais componente. A gente sabe que teve empresas que facilitavam a nossa compra de componentes aqui no Brasil que fecharam as portas. Né? Então, mas será que tem demanda? Então, talvez é algo para a gente estar juntos aí para tentar resolver. O Willo está comentando aí que tirou o mestrado dele por causa do conceito de Open Hardware. Ele criou uma placa baseada em Arduino com o Zigbee em 2011. Willo, fica um convite aí para você compartilhar lá no Embarcados, tá? Fazer um post pro pessoal mostrando a placa. Ou se não, você manda o link aqui do seu projeto aqui no chat pra gente. Muito bom. O Fábio escreveu...
Ô, Fábio, você escreveu um texto lá, né? Vou pedir para você até o final aqui até o final da transmissão, mandar o link sobre o texto que você escreveu no Embarcado sobre Open Hardware. O Fábio, na verdade, está escrevendo uma trilogia, né, Fábio? São vários textos, né? Isso, eu comecei com a base, né, para a gente nivelar sobre o que é Open Hardware, as boas práticas e tal. E aí a gente vai seguir aqui na sequência com um passo a passo de publicar um projeto Open Hardware e contribuir para projetos Open Hardware. Então a gente, na verdade, está começando aqui para a gente ter uma base e aí convidando as pessoas engajadas aí para a gente ficar falando disso, né? E aí incentivar mais pessoas para vir. Mas é isso mesmo. Então, projetos abertos eles possibilitam, né, muitas coisas. Então, pessoas possam fazer, né, que elas possam construir. Então, a gente tem muitos casos aí de, né, projetos bacanas que estão lá no Thingiverse para 3D, projetos aí de móveis abertos. Então, o Open Hardware possibilita bastante coisa. Né? É isso aí, obrigado. Que depois tem a parte ali do físico, que geralmente para fazer requer o recurso financeiro, né? Para você fabricar, mas... E só mais um ponto em relação ao Open Hardware, né? No caso aí das placas, a gente tem ali o design, ele é aberto, mas tem pontos ali da placa que eles não são abertos, né? Então a gente sabe que o microcontrolador, ele é uma propriedade intelectual ali da empresa, do fabricante, tá? Mas o mais interessante é que já está vindo iniciativas com núcleos abertos, tá? Então, isso vai possibilitar muitas coisas aí abrindo esse núcleo aí, as pessoas, tanto aí na parte de FPGA, que tem alguns designers, descrição de hardware aberta, quanto microcontroladores, microprocessadores abertos, aí, como é o caso do RISC-V, né? Então, tem bastante coisa vindo aí nesse mundo aberto e colaborativo. Legal. E aí, só mais uma coisa, em relação ao Open Hardware, produto, negócio, né? Então, aí você tem que ver, né? Geralmente aqui no Brasil a gente esconde o nosso projeto na gaveta, porque o nosso modelo de negócio está atrelado àquele projeto que você fez de hardware, tá? Mas talvez o modelo de negócio vai mudar um pouco, né? Então, tem como se ganhar dinheiro, sim, com o projeto aberto e colaborativo. No caso do Arduino, a gente viu que uma empresa se tornou aí uma potência na área aí de educacionais, né, na parte de educação, na área de eletrônica, com a colaboração da sua comunidade. Beleza. Tem um ponto interessante nisso que eu acredito que é importante frisar. Mas quando a gente fala de open source, muita gente meio que sente um desconforto em falar sobre isso, né? Mas eu conheci muitos projetos de placas que alguns professores desenvolveram, especificamente para disciplinas e tudo mais, mas que meio que escondiam isso aí para si, e não era realmente um projeto que... era um projeto interessante, mas que porque era muito fechado, não tinha abertura para contribuição. E a gente vê o próprio exemplo do Arduino mesmo, assim, como que estourou aí, como que está de longe a placa mais usada, conhecida, todo mundo ouve falar, mesmo que nem sabe o que é, já ouviu falar. E tá vendo aí o que acontece quando algo é aberto, e aberto no sentido mesmo de ser... poder receber essa colaboração de uma infinidade de pessoas, de infinidade de mentes criativas que podem contribuir com isso. E o Fábio falou muito interessante, não tem aqui no Brasil ainda algo concreto de contribuição com isso. A gente vê tantos projetos fora do Brasil de placas, chips para se utilizar com Arduino ou para se utilizar com os projetos, tem eles se casam muito bem com o projeto do Arduino, com a ideia ou com todo o conceito do Arduino, mas aqui no Brasil realmente ainda não tem. Então, meio que as pessoas são muito preconceituosas com open source, né? Utilizar a software open source ou o hardware open source como se fosse algo que não tivesse muito peso, mas na verdade tem. Beleza. Obrigado, pessoal. Tem uma pergunta aqui.
que é a do Clóvis, né? Ele fala para a gente falar sobre plataformas, né? Quais plataformas além do Arduino? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, agora que já tocou no assunto de Open Hardware. Fala aí, Fábio, você ia falar também com outra coisa? Depois eu vou responder a Carolina, que é que fale mais sobre a Franzininho. Vamos Tá falar bom. da plataforma, então. O Arduino, né, então ele é aí o porte de entrada. Inclusive, muitos dos kits educacionais e kits de desenvolvimento, eles estão aproveitando desse padrão, né? Tanto aí no hardware quanto linguagem de programação, tá? Mas existem diversas plataformas aí, fabricantes, né? Que estão trabalhando aí, mas o Arduino não tem jeito, ele é a potência ali, né? Mas existem plataformas de ARM, né? Somente dos fabricantes. A Adafruit, ela possui diversas placas ali de desenvolvimento, e eu acho interessante que ela está explorando bastante recursos ali com os microcontroladores ARM, tá? E também com a linguagem aí, no caso, ela tem uma versão do MicroPython que eles fizeram, que é o CircuitPython, então já programação de microcontroladores com Python, tá? Então, é bem interessante as plataformas da Adafruit. Existem as placas já com computador, né? Então, BeagleBone, essas placas com computador, Single Board Computer, né? Raspberry Pi, entre outros. A Rasp, ela não é aberta, né? Mas é uma plataforma maker aí, bem difundida, que possibilitou que muitas pessoas tivessem contato com Linux, tá? Então, muitas pessoas tiveram a porta de entrada aí com Linux, mesmo o Linux sendo fácil de instalar no PC, mesmo estando disponível aí, né, para instalação, muitas pessoas tiveram contato com Linux através da Rasp. Então, que é a proposta dela aí de ensino, de educação. E Legal. aí existem várias plataformas, agora vai ser difícil lembrar de todas, mas e aí eu acho que interessante também para quem gosta aí de plataformas de hardware, a gente vê que tem uma tendência, até o Arduino agora trouxe FPGA para placas makers, né? Então a gente percebe que tem uma entrada aí de placas usando FPGA para o mundo maker, tá? Tanto o Arduino quanto outras iniciativas e projetos aí de núcleos abertos, tá? Então é algo para se ficar de olho aí, se alguém estiver trabalhando aí com plataformas de educação, para estar antenado aí das coisas que dá para fazer. Pessoal, para quem não sabe, FPGA é um hardware que ele pode ser programável e você pode programar, por exemplo, um processador, tá? Ele é um hardware reconfigurável através de codificação. Beleza? Obrigado, Fábio. Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Você vai falar do Franzininho agora, Fábio? Ou você quer deixar para falar depois? Não, pode ser agora, a gente já está falando de Open Hardware, agora, né? então. Isso. Tá, então, legal, a Carolina, ela participou lá na UFABC, então foi bem bacana a experiência lá. Eu gostei bastante, eu não conhecia a universidade, tem uma estrutura muito boa, e eles fizeram lá no FliSol, lá foi bem bacana, convidaram a gente para participar, e a gente levou a oficina de Franzininho, né, uma placa compatível com o Arduino, que a gente está trabalhando aí já mais de um ano nesse projeto. Então, você tá com ela aí, eu não tô com ela aqui, mas daqui a pouco a gente pega. Tá bom. Aí, é o seguinte, a Franzininha, ela nasceu, na verdade, ela eu já vinha com essa iniciativa de placas faça você mesmo, desde o ADFBS, que você comentou. Eram placas, uma pegada aí de face simples, que a gente sabe da nossa realidade, nossa dificuldade de fazer placas, a gente sabe que, né, todos os problemas que a gente já conhece, e a gente veio com essa pegada aí de fazer placas em face simples, então as pessoas podiam fazer nas suas próprias casas, então, a gente fez módulos para trabalhar com Arduino, e aí, em 2016, no Arduino Day, eu fiz uma placa chamada Franzino, que era compatível com Arduino Uno, para validar aí a questão de Open Hardware. Tá? E aí a Franzino, ela tem o pinout do Arduino, tudo é uma placa Arduino standalone, onde não tem a parte de comunicação USB serial. Tá? Mas ela tem a pegada de faça você mesmo, e também face simples, mas é fácil aí de fabricar, custo aí de PCB mais acessível. Aí em 2017 a gente teve aí uma oportunidade de trabalhar junto com os Fab Labs em São Paulo, no Arduino Day. Então surgiu a necessidade de fazer uma oficina nos 12 Fab Labs simultaneamente, então o Thales estava tocando isso,
E aí ele chamou a gente, e aí no dia lá ele até teve um insight lá de fazer uma placa para a gente rodar, né, para as pessoas montarem seu próprio Arduino, né? E aí a gente fez o design, e aí no Arduino Day 300 placas Arduino foram montadas simultaneamente no período da manhã, em 2017, no dia 1º de abril. Muito massa. Então a galera chegou lá com as placas. Legal que o projeto estava aberto, disponível, então a gente não precisou ir lá nos Fab Labs. A galera pegou o design na internet, a gente deu uma orientação ali básica de como, onde estavam os arquivos, quais eram os arquivos, e os técnicos dos laboratórios lá fabricaram as placas junto com o pessoal, foi muito legal, né? Então teve essa parte aí do design tá aberto, lógico, teve um apoio lá da prefeitura, dos Fab Labs, para ter o acesso aos componentes, que é a parte ali onde tem o custo, mas o projeto aberto, né, da Franzininho possibilitou que as pessoas tivessem um acesso eletrônico. Então a Franzininho, ela é um projeto que é baseado já no hardware aberto, que é o da Arduino Gema, é de X-Spark, tá? São placas com Atari 85, e a gente trabalha onde a gente promove a jornada do maker de eletrônica. Tá? Então, o maker de eletrônica ele vai pegar os componentes, ele vai saber o que é uma PCB, e ele vai olhar no esquema elétrico, ele vai colocar os componentes, né, nas suas respectivas posições, vai soldar cada componente, então ele aprende a soldar, e no final de todo o processo ele vai ter uma placa onde ele vai conseguir programar na ideia do Arduino. Então, essa é a proposta da Franzininho. Ter essa jornada né, que a gente tem essa jornada da montagem do maker de eletrônica ali. Então, esse conteúdo que ele aprende ali de eletrônica, ele pode aplicar em vários locais. Inclusive, se ele quiser fazer a própria placa Arduino dele, ele pode, né? E depois abre a porta da programação, que é aí o universo maior aí, né? Mas é isso que a gente está trabalhando na Franzininho. Acho que já deve estar batendo aí quase 2.000 placas aí feitas no Brasil. E em breve, no Natal Makers vai ter a Franzininho. Então o projeto ele é aberto. Então não tem uma empresa que toca Franzininho, então é a comunidade que toca Franzininho. E existem empresas que vendem placa Franzininho, mas essas empresas não pagam royalty na Franzininho. Tá? Então a gente incentiva, né, que as empresas vendam o Franzininho, a gente incentiva que as pessoas colaborem, a gente incentiva que as pessoas façam sua própria Franzininho, façam uma placa derivada da Franzininho, para que se tenha mais conteúdo. Tá? Então, a gente está exercitando esse conceito de Open Hardware em cima da Franzininho. E foi muito bacana, tá? O pessoal teve bastante colaboração, teve uma galera aí de várias áreas contribuindo, e tá legal. A gente está trabalhando bastante aí em comunidade. Obrigado, então, Fábio. Obrigado, Carolina. Obrigado aí por ter participado e pelo comentário. Coloca alguns links aqui, por favor, Fábio. Pessoal, ter mais informações, entrar no Facebook ou no Telegram. Coloca aqui, por favor. Vou colocar aqui. Beleza. Marcos, você tem um robozinho, né? Como é que ele chama, Marcos? Então, esse aqui, ó. Ele mesmo. Conta pra gente um pouco do robozinho, conta da filosofia open source dele também, quais são as dificuldades, etc. Só para o pessoal ter uma ideia de como que é fazer um projeto open na prática, né? Então, esse aqui é o Bito, para quem não conhece. É um robozinho que ele é feito com material de MDF, com corte a laser. Também, junto com a impressão 3D, é algo que também tem bastante uso nesse movimento maker, a utilização das CNCs para corte a laser. E aí ele é embarcado com Arduino, com sensores, com motores, com toda essa parte de desenvolvimento baseado no Arduino, no software do Arduino. E tem sido uma proposta que a gente está trazendo para a educação também, utilizando ele em uma plataforma que a gente está lançando, que eu estava falando, Renato, agora há pouco, de utilizar ele nessa parte de ensino, tanto de robótica, mas também de conteúdos da escola mesmo em si. E ele parece, como ele está fechadinho, parece que não tem nada, mas tem bastante coisa aqui dentro, inclusive Bluetooth,
que permite com que ele seja conectado a dispositivos móveis. Mas a ideia que está por trás, que está vindo por trás dele, é uma plataforma de storytelling. Então, é acostumado com esse termo, mas é de escrita de enredos não lineares e de se escrever livros digitais, para que você possa conectar com um dispositivo físico e que ele possa reagir a estímulos do próprio livro. Então, você pode ler conteúdo de um livro e esse é um dos primeiros dispositivos que a gente está criando, é o primeiro, na verdade, dispositivo que a gente está criando. Você, na hora que você escreve o seu livro, você adiciona elementos de texto, de imagem, mapas, links, para você gerar um livro digital. Você adiciona também um dispositivo físico. E aí, ele é um dos dispositivos que você adiciona lá, e você pode criar com alguns movimentos e ações predefinidas nele, você adicionar, agora lá, no determinado momento da história, ele pode fazer alguma ação, dançar, girar, andar, você pode controlar ele no meio da história. A história pode ser um conteúdo para professores, por exemplo, de história, então você pode juntar todas as crianças, cada um pega um robô, conecta com o seu livro de história, e você pode caracterizar o seu robô, por exemplo, como um personagem da história, e as crianças vão elas mesmas ensinando, contando a história, por exemplo. Então não é só conteúdo de robótica que se trabalha, é conteúdo da escola mesmo que se pode colocar dentro do livro digital. E aí Mas, ô Marcos, e como é que foi fazer isso? Porque é complicado. Quais são as barreiras que você enfrentou? Eu queria que você motivasse a galera a fazer também projetos open que nem você fez e que nem você compartilhou, sabe? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, fácil não é, mas é interessante que a gente deixe a mente bem livre para que ela vá fluindo e as ideias vão acontecendo, né? Não é de uma hora para outra que tudo acontece. Mas a gente tem uma equipe que trabalha aqui com a gente, os meninos são bem engajados nisso aí, são bem criativos também, então participativos nisso aí. Então nasce às vezes num momento de inspiração em que eles têm como base essa coisa dos dispositivos, das ideias, do que é possível se fazer, e de repente nasce uma ideia interessante, assim foi que nasceu um robô. E aí é interessante que se coloque na cabeça, se coloque na mente, se aprenda, porque se lê, porque se veja a ideia de outras pessoas, e as ideias realmente não nascem do nada, né? Elas vão se conectando na sua mente de acordo com a sua vivência, né? Acho que o Fábio tem essa experiência aí que ela vai vendo em cada oficina como que o franzininho pode se aplicar, como pode ser aplicado pela própria experiência das pessoas, e elas vão dando esse feedback para você também, né? Então, você cria alguma coisa e ela vai evoluindo, ela vai tomando corpo na medida que ela vai se espalhando na mão das pessoas, e as pessoas vão contribuindo com isso aí. É um caminho, uma jornada bem interessante. Então, mas nesse caso você falou com vários professores, você foi em sala de aula testar, como é que foi isso? Então, a ideia inicial era um robô. A partir do que a gente já tem do robôzinhos lá, né? Um bem alegre, a gente está trabalhando com alguns professores e com algumas pessoas que são relacionadas a essa parte educacional para inserir isso, porque foram os primeiros que reagiram à ideia. Quando viram, foram os primeiros que disseram, nossa, dá para utilizar, dá para se fazer, e aí foi, como eu estou dizendo, vai acontecendo, ela vai acontecendo. Então, é algo que vai criando o corpo à medida que ele vai sendo apresentado para as pessoas vão apresentando ideias, e a gente vai agregando isso ao projeto, criando conteúdo, criando software para ele, criando funcionalidades também do próprio hardware, modificações e tudo mais. Mas não Obrigado, só Marcos. muitas outras, todo mundo pode usar. Tá bom, obrigado. Quer comentar alguma coisa, Fábio? É isso aí, né? Isso aí. A gente mudou até o slide agora aí, então a questão aí do compartilhamento. Existem diversas plataformas aí com projetos disponíveis, né? Constructables, a própria da Make aí, né? Que é precursoras aí do movimento Maker. Hackster.io, que é uma plataforma muito interessante de projetos eletrônicos. A Constructable já tem projetos diversos. E é isso. Então, acho que projetos tem de monte.
a gente pode consumir, a gente pode compartilhar, está envolvido aí com a comunidade. Beleza? Ô Marcos, o pessoal está perguntando aí sobre o nome do robô, e também, se você tiver o link aí, depois passa para eles. Ele se chama... Já deixei. Eu vou colocar o link lá para... Isso aí. O Thiago sumiu? Voltei, desculpa. Beleza. Então, é isso. Só em relação ao Open Hardware aí, a gente tem bastante projetos aí, open source, que o pessoal trabalha em comunidade, contribuindo para projetos de software, né? Mas ainda são poucos projetos aí de hardware, né? E as pessoas estão trabalhando não só pensando em vender hardware, mas sim em desenvolver um hardware que vai ficar disponível. Então, como a gente falou, tem vários problemas no Brasil para serem resolvidos. Talvez uma comunidade construindo um hardware, né, deixando uma licença de tal forma que possa se resolver problemas aí, por exemplo, de energia, saneamento. Tá? Então, será que se a gente junto aqui trabalhando, a gente não conseguiria fazer várias soluções, não necessariamente pensando, né? Lógico, não dá para trabalhar totalmente de graça, né? Mas a gente gasta muita energia, né? Em outras coisas, por que também não gastar energia fazendo algo que a gente pode retribuir para nossa comunidade, sociedade? É isso aí. Ô Fábio, deixa eu comentar uma coisa sobre o compartilhamento. Beleza. A gente está aqui desde 2006, né? Desde 2006, 2007, o Embarcados existe. A gente está trabalhando com esse esquema de compartilhamento. É gratificante, tá? Eu e o Fábio, nós somos mais novos que isso. A gente está aqui em 2013, 2014, trabalhando, até agora, né, com o Embarcados. O Fábio disse aí que ele é professor, ele parou de ser professor para ficar o tempo todo Embarcados, e a gente faz várias palestras, várias oficinas, e a gente vai em diversos lugares do Brasil e conversa com muita gente. A gente sempre pede para as pessoas compartilharem. Gente, compartilha. Compartilha num lugar que outras pessoas consigam encontrar o que vocês fazem. Pode ser na página de vocês, pode ser no blog. O Embarcados está aberto, lá tem um botão enviar artigo. Pode ser no Instructables, lá tem um botão também, enviar artigo, você faz o seu artigo lá. Mas, por favor, escreva, porque você consegue ajudar outra pessoa. Se você não tiver paciência para escrever, faz um vídeo e escreve direitinho no YouTube, que as pessoas acham como fazer. Né, Fábio? Chama a galera para compartilhar aí, pô. Né? É isso aí, galera. Eu né, acho que a gente aprendeu muito demais através do compartilhamento de outras pessoas, desde os nossos professores lá, que a gente estava aprendendo, porque essas pessoas compartilharam conhecimento. E a gente tem muito para compartilhar também. Então, a gente pode aproveitar. Hoje a internet é muito fácil. Você pode agregar muito na vida de outras pessoas através do compartilhamento de conhecimento. A gente sabe que existem pessoas que precisam só de um estalo ali para elas se tornarem, né? E a gente tem a capacidade de fazer isso. Mas tem que ver, né? Compartilhar conhecimento, né? Às vezes as pessoas têm medo de compartilhar porque vai receber crítica. Às vezes as pessoas têm medo de compartilhar, que é uma ideia muito bacana, ela não quer compartilhar. Mas vai de cada um, né? Eu incentivo bastante. Então, para quem quiser compartilhar, quer entender como fazer isso, quer criar um blog, ou quer usar já ferramentas existentes, pode entrar em contato que a gente orienta. Obrigado. É isso aí. É isso aí, gente. Vamos para o próximo slide aqui. Vai ter um sorteio agora. Vai ter um sorteio de kit agora. Vê se tem mais alguma pergunta. E aí a gente já finaliza o sorteio, que é o grande momento. A gente tem um kit bacana, cedido pela Mauser. Para quem participou aí, está aqui com a gente até o final, a gente vai fazer esse sorteio. E, na verdade, é para quem participou, está antenado aí. A gente vai fazer uma pergunta. O primeiro que responder, né, vai levar o kit, a gente manda para vocês aí.
tem que estar no Brasil, né? Senão a gente não consegue mandar. Isso, o Márcio perguntou se existe mercado para profissionais do mercado que não pensam em ser empreendedores ou lançar produtos. Claro que tem, Márcio, tem trabalho pra caramba. Na verdade, o movimento maker, ele gera uma possibilidade de novos trabalhos, né, em todas as áreas. Eu queria que o Marcos respondesse primeiro e depois o Fábio respondesse também, falando sobre como que dá para trabalhar no movimento maker, o Marcos e o Fábio. Vamos lá. Então, existe espaço, sim, para esses profissionais. Existem profissionais interessados. Essa capacitação, respondendo uma pergunta que fizeram anteriormente também, sobre certificação, aqui a nossa empresa fica no incubador de empresas, fica dentro do instituto, que se chama Instituto Metalúrgico Digital, que faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí nós temos em Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Temos um curso aqui no IMD, que é uma pós-graduação em especialização em internet das coisas. Se chama Embarcados para a internet das coisas. O Thiago foi quem deu a aula inaugural aqui, não foi, Thiago? Foi, obrigado. Uma honra. São específicos para essa área já, né? Nascendo por aí. O Douglas também perguntou se desenvolver uma plataforma educacional, mas isso é uma barreira muito forte. O que se pode fazer? A gente vai estar para lançar uma plataforma que vai ajudar muitos professores nisso aí, na parte de ensino. Essa ideia que eu dei, por exemplo, de interdisciplinariedade, utilizar conteúdos que não são relacionados à eletrônica nem robótica dentro de um dispositivo eletrônico, está dentro dessa plataforma aí. Então, existe mercado para esses profissionais que não pensam em ser empreendedores, sim, porque esse mundo maker, ele não está só no empreendedorismo, ele está em todas as áreas. Então, em tudo você tem como você fazer algo, trabalhar nessa área, ou desempenhar esse papel, sem necessariamente ser empreendedor, e lançar projetos nisso aí também. Você já tem nem só professores, tem outros também que eu conheço, que fazem isso aí, desde robistas ou até mesmo pessoas que trabalham em empresas e que têm um papel fundamental ali dentro, e que não são os empreendedores de fato, trabalham ali, eles conseguem otimizar muitos processos que eles são responsáveis, trabalhando com esse tipo de tecnologia. A joia. Fábio, algum comentário? É isso aí, então, o Marcos, Marcos, né? Isso. Márcio. Então, se você não quer, você pode contribuir bastante em Hackerspace, tá? Então você pode participar de uma comunidade, o pessoal está ali trocando conhecimento, mas não está pensando em fazer produto, mas sim, eles estão querendo hackear as coisas, né? Fazer projetos ali de várias áreas, desde até fazer cerveja, você encontrar com o Space fazendo, tá? Você pode ir nos Fab Labs, você pode também ter uma iniciativa de dar uma aula, né? Se é um profissional, você não vai querer ser empreendedor, mas você pode dar uma aula lá, uma palestra para crianças, compartilhar a sua trajetória profissional, né? Isso motiva bastante as pessoas, eu acho que é algo que as pessoas poderiam fazer mais, né? Então, ir lá, bate na escola ali que você estudou, deixa eu compartilhar como foi minha trajetória desde, né, que eu saí dessa escola. Então, dá para fazer muita coisa. E também você pode trabalhar bastante em projetos open source, open hardware aí, contribuindo. Só que aí uma dica, né? Você sempre precisa contribuir com o projeto, veja se o projeto, a licença, ele está adequada ao que você espera. Então você vai contribuir com algo que você quer contribuir. Então veja se o projeto está alinhado à sua filosofia de vida, algo do tipo. Tá joia, obrigado. Vamos fazer o sorteio? Bora. Vamos fazer um sorteio. Isso aí. Então, o Fábio está mostrando ali um kit... A caixinha tá lacrado. Um kit da EFM 32. Da Silicon. Da Silicon Labs. Um oferecimento da Mauser. Tá? Vamos lá, Fábio, conduz o sorteio aí que eu não estou conseguindo enxergar aqui direito. Tá? Eu vou. Então é uma plaquinha aqui voltada para a IoT, tá? É bem interessante, vocês podem explorar, ela tem vários sensores, tem bastante aplicação aí para mobile, tá? E aí você também pode mandar bastante informações para a nuvem, tá? Então para quem ganhar aí, né, vocês vão poder aprender, e aí fica aí o convite, se vocês tiverem interesse em compartilhar,
algo que vocês fizeram com a placa, no Embarcados, fica à vontade. Mas Gente, isso, é o seguinte, o Fábio vai enviar depois do sorteio para o Brasil, para um endereço no Brasil, beleza? A semana que vem a gente vai enviar, aí demora uma semana para chegar na casa de vocês. Depende de onde que é, né? Exatamente. Exatamente. Se fosse lá para Natal, demora, hein? Não, mas 7 dias chega. Isso, vamos lá. Então, o sorteio é o seguinte, a gente vai passar aqui o slide, e aí é uma pergunta, primeiro que responder corretamente, a gente vai marcar aqui o e-mail e vai entrar em contato. Então, vamos lá, pessoal, boa sorte, e é isso aí. A pergunta é essa. Qual o SOC presente da Thunderbolt Sense 2? Que é essa placa que a gente vai sortear. SOC. System on Chip. Isso, a gente precisa do código dele. O código dele. Sim, é um ARM Cortex M4. A gente precisa do código dele. Isso, qual que é o código do fabricante. Isso. Exato. Qual que é o nome grandão, nome e sobrenome, assim. Sim, é um Cortex M4, a gente sabe, mas não é essa a resposta. É o Se eu nome for comprar grandão, ele, como é que eu compro? Isso, do SOC mesmo, que está soldado na placa. Vou comprar ele para colocar no meu... Não é um OMAP 4430, não é. Não, ainda não tem. Não é. Tá quase, mas não teve ainda. Não é. Opa, Mateus. tem uma resposta aí. Peraí, vamos ver se o Matheus está correto. Será que está correto, hein, Fábio? Vamos ver. Isso aí, vamos lá. Será? É isso aí, o Matheus está correto. Está correto? E aí, Matheus. Muito bom. O Matheus Dalmago. Caramba, rapaz. 10@gmail.com. Bom, mas foi rápido, hein? Foi demais. Muito bom. Maravilha, pessoal. Então, a gente está fazendo essas iniciativas, né? A gente faz aqui um sorteio e oferecimento da Mauser, mas a proposta aqui, né, não é simplesmente para chamar as pessoas para vir para o webinar, tá? A gente apresenta conteúdo, mas a gente quer que as pessoas continuem fazendo algo em sistemas embarcados. A gente faz, compartilha. Isso. Então, é isso aí. Então, parabéns, Matheus. A gente vai mandar o e-mail para vocês. E a gente agradece também a todos que participaram. Tá? É um bate-papo rápido, mas eu considero sempre um webinar como uma porta que abre para a gente conversar mais. Tá? Não é simplesmente acaba aqui. Então, a gente está aqui, o contato do Marcos, que é lá de Natal, está fazendo projetos para educação. Então, para quem está interessado nessa área, pode conversar com o canal direto com ele. E é isso aí. Então, por acaso, a gente está sempre disponível para isso. E espero que a gente possa fazer vários projetos aí no Brasil. E a gente tem um potencial muito bom. Infelizmente, a gente, né, às vezes não é tão aproveitado, a gente gasta energia com outras coisas. Lógico, a gente sabe que o nosso país tem coisas para melhorar, mas se a gente for só pensar no problema, a gente não vai fazer nada. É isso aí. A gente tem 2 webinars por mês, ou 3 ou 4. Fiquem ligados, por favor. Tem muito conteúdo, no mínimo 2 por mês, tá? Tem um todo mês que é oferecido pela Mauser. A gente está em junho, então a gente já está planejando de julho, já vai anunciar logo em seguida. Que mais? Vocês vão receber e-mails sobre os nossos webinars também, quem se inscreveu. A gente está com um concurso rolando, dá uma olhada no nosso Facebook, no nosso Instagram, no portal tem um banner lá, vai aparecer para vocês. Está rolando um concurso que é para projetos, vocês enviarem projetos. A gente se orgulha muito de fazer isso. A gente está preparando um hackathon, que é uma maratona hacker, para programar, para programação. Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso em breve. A gente está em eventos no Brasil todo, e se vocês não conseguirem ir nos eventos, a gente disponibiliza os vídeos de várias palestras no Embarcados. Fiquem ligados. Então é isso aí, gente. O que mais? Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Últimas palavras, Marcos. Vou deixar meu e-mail aqui para algumas perguntas que o pessoal fez e eu não consegui responder, tá bom? Quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês novamente. Estava com saudade de conversar com vocês desde a época da Campus Party. Certo? Estou esperando a volta de vocês também. Mas vou deixar meu e-mail aqui, quem quiser trocar ideias comigo, tá bom? Vai ficar aqui no link, no chat aqui o e-mail para vocês, tá bom? Isso aí, Marcos. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Marcos.
Desculpa pelo em cima da hora. Obrigado a Mauser. Obrigado, Fábio. Fala aí, Fábio. Isso aí. Eu queria agradecer o pessoal. A gente está, apesar de tudo que está acontecendo, a gente está bem entusiasmado, a gente está trabalhando bastante. A gente está fazendo o maior concurso do Brasil e talvez do mundo, né? E é isso. Eu convido todos aí que têm interesse vamos fazer juntos. Tá? Se você não precisa de ferramenta, quer aprender algo, entre em contato com a gente talvez não consegue, mas a gente pode indicar alguém que possa te ajudar. E vambora, que tem muita coisa para fazer bacana. É isso aí. E compartilhar conhecimento a gente vai possibilitar que muita gente possa fazer também, e, consequentemente, a vida de todo mundo vai melhorar. A gente promete que a gente vai continuar nessa missão aí de compartilhar conhecimento com todo mundo e chamar a galera para compartilhar conhecimento. Por isso que a gente viaja tanto, né, Fábio? É isso aí. É bom demais. Obrigado. Valeu. Obrigado, sucesso gente. a todos. Obrigado. Valeu. Obrigado, Mauser. Obrigado, Marcos. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado por todos os obrigados que rolaram aqui também. Valeu. Falou. Até a próxima.